Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá? Bora lá para mais uma leitura. Como foi fim de semana? Dia dos Pais. Tudo bem por aí? Segunda-feira, dia 12 de agosto. E aí, agora, hoje, né, nós vamos falar sobre correção. E aí ele está falando exatamente o seguinte: naquela pessoa que aceita a correção de forma prazerosa, né, que busca a sabedoria e que insiste, né, em corrigir as suas atitudes. A partir do momento que alguém corrige ou repreende, ele vai lá e faz o quê? Corrige as suas atitudes, a forma de fazer as coisas. Então, aqui hoje ele está falando pra gente a importância de aceitar e de cada vez que a gente recebe uma correção, da gente fazer o quê? Mudar o nosso comportamento, né? Porque já diz, o conhecimento sem a ação não serve de nada, né? O que adianta você saber o que deve fazer, a forma melhor de fazer, mas se você não aplica tudo aquilo que você está aprendendo, que você está conhecendo. Então, é exatamente isso que ele está falando pra gente. E aí ele já começa o versículo, né? O primeiro versículo é: aquele que ama a correção, ama a ciência, mas o que a detesta, a reprimenda, é um insensato. Então, o convite, né? Que a gente ame a correção, que a gente não se sinta diminuído ou humilhado. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo, né? A gente, na vida, a gente precisa passar por esses processos de correção, pelo processo de aprendizado, e tudo isso é uma construção, né? E começa a partir disso. O homem de bem alcança a benevolência do Senhor. O homem condena o homem que premedita o mal. Ou seja, aquele que é de bem, ele alcança a benevolência do Senhor. A pessoa que observa o bem, né? Não se firma pela impiedade, mas a raiz dos justos não será abalada. Por quê? Porque o justo, ele é um homem piedoso, ele é um homem fiel. E aí não vai ser abalada a sua raiz. Uma mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a insolente é como cárie nos ossos. O que é, né, gente, uma mulher virtuosa? É aquela mulher que cuida da casa, que está preocupada com a educação dos filhos, que está preocupada com o esposo, que ela é submissa, né? Submissa no sentido de estar sob a mesma missão, né? A esposa virtuosa é aquela que, a mesma coisa de uma partida de tênis, né? A partida de tênis, para dar jogo, você joga a bola e o outro faz o quê? Pega a bola do outro lado. Senão não dá jogo. A partir do momento que você joga a bola longe da pessoa para dificultar, aí não dá, né? Então, é como se fosse uma partida. Se você não jogar a bola próxima, se você cortar, se você jogar uma velocidade maior, você dificulta que a pessoa te acompanhe no jogo. Entende? Os pensamentos dos justos são cheios de retidão,
As tramas dos perversos são cheias de dolo. Ou seja, o justo, até o pensamento dele é diferenciado. A pessoa não fica arquitetando as coisas ruins, não fica maquinando mal. Quando acontece algo que ofende, quando acontece algo que chateia, ela já logo passa, ela não gasta energia com esse tipo de pensamento. Isso é uma característica da pessoa justa. Passou, aconteceu, resolveu aquilo ali, acabou. Não tem essa de ficar ruminando, né? E gastando energia com esse tipo de coisa. As palavras dos ímpios são ciladas mortíferas, enquanto a boca dos justos os salva. Transtornados, os ímpios não subsistirão, mas a casa do justo permanecerá firme. Ou seja, os ímpios não vão permanecer, né? Uma das coisas que o sábio observa é a harmonia que pode reinar, né? Quando cada um ocupa o seu espaço. Então, o justo, ele observa isso, né? Uma pessoa justa, uma pessoa sábia, ela observa também a harmonia. E o ímpio não. O ímpio, ele é uma pessoa que ela anda transtornada na vida, é aquela pessoa que já acorda brava, é aquela pessoa que já acorda pensando ruim, é aquela pessoa que ele não consegue, né? Quando ontem ele fala que se a gente buscar sabedoria a gente vai ser pessoa sadia, é exatamente por isso. Saúde para a alma da gente, né? Você não acorda já inquieto, você não acorda já com aqueles pensamentos de mal, de fazer ou de vingar. Isso não acontece numa pessoa que procura a sabedoria. Avalia-se um homem segundo a sua inteligência, mas o perverso de coração incorrerá em desprezo. Quem é perverso será desprezado. Ninguém consegue conviver com uma pessoa desse tipo, né? É muito difícil. Mais vale um homem humilde que tem um servo que o jactancioso que não tem o que comer. Ou seja, tem gente que é simples e que tem um servo, que tem um empregado, que tem alguém para ajudar. Agora tem aquele que fala e ele não tem nem o pão de cada dia, né? Aquelas pessoas que às vezes estão vendendo o almoço para comprar a janta, mas ainda assim são pessoas cheias de si, pessoas que se acham. O justo cuida da necessidade do seu gado, mas os cruéis são as entranhas dos ímpios. O que acontece? A pessoa, quando ela é ímpia, ela não cuida nem da necessidade da criação dela. Ela se ocupa tanto da vida dos outros, de maquinar o mal, que ela não cuida nem do quintal dela, da forma que deveria, né? Quem cultiva sua terra será saciado de pão. Quem procura as futilidades é um insensato. Aquela pessoa que perde tempo na vida, né? Investe tempo em coisas que não dão retorno algum, em futilidades. E aí, investindo tempo nisso, ela não cuida da terra dela, ela não planta, ela não colhe. Se ela não planta, se ela não colhe e só cuida de futilidades, ela não vai ter o pão de cada dia, né? Então é disso que ele está falando aqui. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. No pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o ímpio livra-se da angústia. O justo livra-se da angústia.
quando acontece, né, gente, que alguma coisa não deu muito certo na vida da gente, rapidamente a pessoa justa livra da angústia. E o ímpio, o que acontece? Nos lábios dele, o pecado está ali. Porque ele não deixa de falar e falar e falar sobre coisas que não vão levar coisa a lugar nenhum, né? Tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você coloca a sua atenção, expande. Então, se você já levanta reclamando, resmungando, tudo isso não vai levar a lugar nenhum. E aí é observar, né? A gente observar, ser sensato, cultivar, né? A consciência, não agir de maneira superficial, né? Agir de maneira sábia, inteligente, discernir, pensar. É isso. Caminhar pelo caminho da justiça, preocupar-se com buscar a verdade. Buscar a verdade demanda tempo, né? A gente encontrar a verdadeira razão, a gente ter compromisso com o aprendizado, a gente tem que investir tempo para discernir nisso. Por isso que ele fala, né? Os lábios, há uma cilada funesta. Às vezes acontece alguma coisa, a gente fica tão chateado e a gente só quer falar, justificar, dar desculpa, inventar historinha. E no final das contas, nós não estamos sendo profundo. A gente está sendo superficial. Porque a gente fica tão embaraçado com aquela coisa errada ou com uma correção que a gente levou e a gente logo inventa uma desculpa. E acaba que a gente fica na superficialidade. Não alcança a sabedoria, não alcança o aprendizado. O homem se farta com o fruto de sua boca, cada qual recebe a recompensa da obra de suas mãos. Ao insensato parece reto o seu caminho, enquanto o sábio ouve os conselhos. Está falando de novo, né? Ao insensato parece reto os seus caminhos. O que acontece? A pessoa é corrigida, alguma coisa, ela inventa uma desculpa, continua seguindo em frente, e aí o que acontece? Não aprende, né? A forma com que ele vive, né? As ações, elas são sinais de morte, porque a pessoa continua passando pela vida e não se aprofunda nas questões, não se aprofunda em nada, né? É isso que ele está falando. O louco mostra logo a sua irritação. O circunspecto dissimula o ultraje. Ou seja, quando a pessoa não tem sabedoria, ela não consegue disfarçar. E ela imediatamente já mostra que ela não gostou daquilo. E o outro não. Ele traz para dentro, ele simplesmente faz o discernimento da questão, né? E vê o que será que pode ter acontecido, o que poderia ter sido diferente. Ele avalia, né? O homem sincero anuncia justiça. A testemunha falsa profere a mentira. O homem sincero anuncia a justiça. Olha isso. O falador fere com golpes de espada. A língua dos sábios, porém, cura. A pessoa que fala sem pensar, né? É como se ela estivesse dando golpes na outra. Porque fere. As palavras que saem da boca dela ferem. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado.
Você é dono do que cala e escravo do que fala. Depois que a palavra foi proferida, não é muito fácil de você arrumar, né? Os lábios sinceros permanecem sempre constantes. A língua mentirosa dura como um abrir e fechar de olhos. Olha isso, gente. Os lábios sinceros permanecem constantes. Quando você usa da sinceridade, usa da honestidade, você sempre vai estar sendo constante naquilo que você está falando. Agora, uma pessoa que não é assim, ela é pega na mentira. Ela é pega pelas palavras que ela profere. Porque cada vez que você encontra com ela, ela tem uma opinião diferente. Você já ouviu falar que mentira tem perna curta? Porque ninguém consegue sustentar uma mentira. Então, a pessoa falou alguma coisa aqui, daqui uns dias você encontra com ela, já é outra conversa. Ela já esqueceu aquilo. Não sustenta, né? No coração dos que tramam males há engano. A alegria está naqueles que dão conselhos de paz. No coração daqueles que tramam males há engano. Por que que as pessoas tramam as coisas? Por que que elas arquitetam o mal? Porque o coração delas está poluído. O coração delas não está higienizado. Não foi liberado perdão, né? E aí o que acontece? Trama a maldade. Por quê? Porque o coração dela está cheio de coisas que não devia estar. Então, se você quer viver de uma forma tranquila, uma das coisas boas de se fazer é, todo fim do dia, avaliar como foi o seu dia. Se você fez tudo da forma correta, se você foi sincero, se você foi educado, se você ajudou o próximo, perdoar o que aconteceu no meio do caminho, alguém que possa ter te feito algo ruim, relevar. Não traz isso para aqui, porque a partir do momento que você começa a carregar o coração cheio de coisas que não te levam à vida, cheio de coisas que vão ficar te fazendo ruminando, né, que faz você ruminar, você vai acabar, que vai viver de forma ruim, porque você vai ficar passando isso para frente, você vai ficar tramando coisas, e vai ser tudo engano, porque tudo isso é a sua forma de ver, tudo isso é a sua percepção da situação, percepção do outro, mas é a sua percepção. Então, para que você tenha mais assertividade, higieniza seu coração diariamente. Não deixa morar aí coisas que não te fazem bem, né? O justo, nenhum mal pode abater, mas os maus enchem-se de tristeza. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que procedem com fidelidade agradam-lhe. Ou seja, aqueles que são fiéis, né? Aqueles que são obedientes à sua vontade. Isso agrada ao Senhor. O homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama sua própria loucura. Ou seja, quem é prudente, dependendo da situação, ele nem abre a boca para mostrar que ele é sábio. Porque dependendo do ambiente que ele tiver, isso não vai ser respeitado. Olha que coisa, né? Dependendo do ambiente que ele tiver convivendo, vai adiantar nada ele abrir a boca e demonstrar que ele é sábio. Porque as pessoas não vão dar ouvidos. Elas não querem saber. A mão diligente dominará. A mão preguiçosa torna-se tributária. O justo, uma aflição no coração do homem o deprime. Uma boa palavra restitui a alegria. Ou seja, higienizar o coração.
Se você estiver aflito, você vai fazer o quê? Cair em depressão. Então, observe isso. Isso é vida. Viver leve, viver com o coração tranquilo, né? O justo guia seu comportamento. O justo guia seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os perde. O indolente não acha o que caçou. O homem diligente, porém, é um tesouro valioso. Gente, o preguiçoso, né, o indolente, até quando ele caça, ele não faz o trabalho completo. Ele não prepara a caça dele, ele não assa. Olha que coisa. Ele faz tudo pelas metades, né? E o homem diligente, não. Ele sabe que tem que caçou, tem que preparar, né? Tem que reservar. Vocês já viram como que é antigamente, né? E às vezes, hoje em dia, ainda as pessoas fazem isso quando moram no interior, né? Matou o porco, prepara, frita as carnes, deixa a carne guardada na panela. E aí, o que acontece? Todo dia você chega em casa, refoga um arroz, faz um feijãozinho e a carne já tá lá. Ou seja, você pegou, você preparou. Tudo isso demanda o quê, gente? Tempo, dedicação. E as pessoas hoje em dia estão procurando o quê? Só as facilidades. Um iFood, né? Tudo na facilidade. A vida está na vereda da justiça. O caminho do ódio, porém, conduz à morte. Ô, gente, que cada dia, né? Que a cada dia a gente procure estar preocupados por agir de forma correta, de agir com justiça, né? Então, que a gente pense sobre isso, que a gente não viva, que as nossas ações, elas sejam calculadas, que as nossas ações sejam ações pensadas, né? Então, que a gente possa estar atento a isso. As nossas ações, se elas forem pensadas, se elas forem discernidas, elas vão levar a gente por um caminho de vida. Então, esse é o convite desse último versículo aqui, ó. A vida está na vereda da justiça, né? Que a gente ande por caminhos de vida, para que a gente possa ser conduzida à vida. E a palavra vida aqui, o sentido dela é amplo. Vida não é só estar com o coração batendo, não. Tem gente que está vivo, mas está morto. Porque a forma com que ele vive não é vida. É praticamente morte. Então, esse é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Tendo um tempinho, lê de novo o capítulo, vê o versículo que mais faz sentido para você, ore e vamos pedir a Deus que Ele derrame sobre nós a graça de realmente alcançar a sabedoria, que Ele derrame e nos dê esse dom para que a gente viva de forma plena, tá bom? Uma linda e abençoada segunda-feira. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo.